Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio da Zombie TV, uma overdose de cultura geek. É de Miguel, sou o vosso nerd de serviço e hoje vamos falar de cómics e de um dos últimos lançamentos da G-Floyd Studio Portugal, Jessica Jones e o Regresso do Homem Púrpura, escrito por Brian Michael Bendis e desenhado por Michael Gaydos, que foram os criadores da personagem. Mas antes de avançarmos para a nossa análise, vamos primeiro falar um pouco das origens desta super-heroína e do seu arqui-inimigo Zebediah Killgrave, o Homem Púrpura. Para quem não sabe, Jessica Jones ganhou os seus poderes após um acidente de carro em que toda a sua família morreu, menos ela, contra um caminhão que transportava produtos químicos desconhecidos. Jessica ficou em coma durante vários meses e, ao recuperar os sentidos, descobriu que o acidente alterou a sua fisionomia, dando-lhe poderes como super força e resistência sobre-humana. Quanto ao Homem Púrpura, era um espião contratado pelos soviéticos para se infiltrar numa base americana e roubar um gás neural. Contudo, a missão não corre da melhor maneira e, ao ser interceptado, um dos tubos que continha o gás rebenta e contamina Killgrave, que acaba por ficar com a pele em tons de púrpura e atribui-lhe o poder de controlar a mente através da libertação de feromonas que torna qualquer pessoa suscetível à sua vontade, ou seja, através da fala ele consegue manipular qualquer pessoa a fazer o que ele pretende. A relação entre Jessica Jones e o Homem Púrpura começa quando Jessica, ainda conhecida como a heroína Safira, acaba por ficar sob o controle mental de Killgrave durante 8 meses, sem que ninguém dos outros heróis se tenha apercebido. Ela tornou-se uma espécie de guarda-costas do Homem Púrpura e era constantemente humilhada fisicamente e mentalmente, sem que conseguisse demonstrar qualquer vontade própria. Situação que mudou quando Jessica atacou os Vingadores e o controle mental desapareceu. Foi devido a todos estes acontecimentos que se desenvolveu a obsessão do Homem Púrpura por Jessica Jones. E em contrapartida, Jessica ficou mentalmente afetada por tudo aquilo que passou, tornou-se uma alcoólica e receia voltar a ficar sob o controle mental do Homem Púrpura. Ela deixou então de ser uma super-heroína e tornou-se uma detetive privada, e vocês podem ler as melhores histórias nas edições editadas pela G-Floyd com o título Jessica Jones Alias. Esta é uma saga dividida em 4 volumes: Jessica Jones Pulsar, Jessica Jones Sem Limites, Jessica Jones Os Segredos de Maria Hill e, por fim, a história da nossa análise, Jessica Jones, o Regresso do Homem Púrpura. O nosso conselho é que devem ler estas histórias pelo seguimento que as apresentamos, de forma a perceber em que ponto se encontra a vida de Jessica Jones. Ou seja, ela é casada com Luke Cage e os dois tiveram uma filha. As histórias desta personagem são mais viradas para o género de thriller e policial, por isso não devem esperar histórias que envolvam ameaças em escala mundial. Jessica é uma heroína urbana e são tramas que abordam temas de investigação, conspirações, com um conteúdo mais adulto e realista. Por isso mesmo, Jessica Jones é uma das heroínas da Marvel que vive com um dilema que muitas mulheres vivem na nossa sociedade, ou seja, com traumas causados por maridos ou namorados que procuram inferiorizar a mulher, que as humilham, espancam, que são controladas e não podem fazer nada sem a permissão dos seus companheiros. Obviamente que estamos a falar de uma personagem de ficção que foi manipulada mentalmente, mas que representa na banda desenhada o que muitas mulheres vivem na realidade. Desta forma, em Jessica Jones, o Regresso do Homem Púrpura, falamos de uma história de superação, do enfrentar um dos maiores medos da personagem, o confronto com o homem que a manipulou e que definiu o seu futuro e o seu passado. O problema é que Jessica Jones é mãe e, como qualquer mãe, procura primeiro proteger a sua filha. E aqui percebemos que o Homem Púrpura expandiu o seu poder, ou seja, inicialmente ele conseguia influenciar a vontade das pessoas se ele estivesse perto das mesmas, agora já consegue manipular a uma certa distância. E a cena em que nos é revelada a expansão do seu poder é brilhante, mas acabou por ser um momento curto e pouco explorado pelos autores, talvez porque, e aqui vou ser um pouco spoiler, o que acaba por ser um pouco sádico, mas que representa bem a personalidade do Homem Púrpura. É uma história de intriga e tensão. Devido aos últimos acontecimentos na saga Império Secreto, o Homem Púrpura conseguiu escapar da prisão da Ilha Riker e Jessica Jones vive escondida e com receio que Killgrave a volta a atacar, manipulando qualquer uma das pessoas que seja mais importante na sua vida. A história explora até onde vai a loucura do Homem Púrpura por Jessica Jones e conseguimos ter a percepção da ameaça que o mesmo pode vir a ser, mas que acaba por ficar um pouco aquém no suposto último confronto entre Jessica Jones e Killgrave. O texto é bom e sem qualquer pudor, é um dos pontos fortes da história. Já a ilustração de Michael Gaydos, na minha opinião, deixa um pouco a desejar, que ele tem um traço simples, muito carregado e rebuscado, o que não favorece em situações que mostra conflito, torna-se muito confuso e algo desproporcional. Mesmo assim, é a conclusão que acaba por ser o elo mais fraco da história. Apesar do dilema que é colocado e na possível inversão de papéis entre as duas personagens, na minha opinião, é um fim algo apressado, que não deixa de surpreender, mas que acaba por ser demasiado simples para a complexa relação de ambos.
Ou seja, acho que merecia que a história fosse um pouco mais trabalhada ainda, tivesse um pouco de mais ação. É verdade que não é a ação que caracteriza as histórias de Jessica Jones, mas Killgrave era um inimigo que ameaçava não só a Jessica, mas que ameaçava todas as pessoas à sua volta, os seus companheiros, os seus amigos. Portanto, acho que merecia ter um fim um pouco mais elaborado e um pouco mais complexo do que realmente aquilo que teve. Por hoje é tudo, pessoal. Deixem nos comentários o que acharam da nossa análise e também a vossa opinião sobre esta história. Não se esqueçam de subscrever o canal e carregar no sininho para receberem uma notificação sempre que sair um novo vídeo na Zombie TV. E já sabem, bons jogos, boas leituras, bons filmes. Até à próxima. Pá, estas... É que sempre cheio de sede. Ter que começar aqui a meter água, ou uma cerveja, ou hidromel, sei lá.